justice for me, save all you. Boa noite a todos, boa noite, bem-vindos, senhoras e senhores, a esse encontro, essa mesa de debate. Nós hoje vamos falar sobre estratégias de marketing para profissionais da saúde, como fidelizar o seu paciente. Contamos hoje com as presenças dos ilustres convidados, Dr. Cláudio Zanutin, Dr. Alexandre Cataoca, Dr. Raul Canal e Dr. Helder Lúcidos, que vai contar, a nos ajudar no nosso bate-papo como debatedor desse encontro. Eu vou passar aqui, vou ler para vocês o currículo do Dr. Cláudio Zanutin e vou passar a palavra para ele por 15 minutos. Cláudio, mestre em Administração de Empresas e Gestão de Pessoas, Neurociência pelo Instituto Connectmus, Master Coach pela Slack, me corrija se eu estiver errada, e Speaker and Columnist for Band News FM. Doutor Cláudio, me ajuda, porque seu currículo é extenso, e é um prazer ter você aqui conosco, que você poder compartilhar com a gente todo esse conhecimento aí, porque a nossa área é mais técnica, né? Então, eu acho que você pode ajudar aos convidados nessa mesa de hoje. Vou passar para você 15 minutos. Ok. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, me sinto mais uma vez honrado, né, doutora Fabiana, doutor Cataoca, doutor Raul, bom revê-lo, Helder, grande prazer estar aqui. Eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente refletir e pensar diante desse tema que, na minha opinião, é desafiador para tudo quanto é lado, né, gente? Para tudo quanto é lado. Não só para aqueles que têm o viés técnico, não é? Mas também aqueles que têm o viés mercadológico. A gente vive momentos de grandes desafios. E quando a gente fala de excelência no atendimento, quando a gente fala de fidelizar, eu achei muito legal essa... Vamos focar, então, em algumas palavras que eu acho que aí, nesses 15 minutos, eu consigo, de alguma forma, trazer uma rápida reflexão para nós e para que possamos, de fato, sair com algo aqui que possamos utilizar amanhã. Eu acho que, quando a gente fala a respeito de mercado, visão mercadológica, eu tenho um pouco disso. Vou segurar aqui, então, doutora Fabiana, mas a minha maior especialização hoje, eu acredito, e uma das coisas que eu mais estudo, não só dentro da neurociência, mas também o perfil comportamental do indivíduo, diria que, segundo outras vozes, não a minha, mas dizem que eu acabei me tornando um grande especialista na análise de perfil comportamental, entender e compreender um pouco mais do desenvolvimento humano, do comportamento humano, comportamento de consumo, enfim, coisas que a gente vai trabalhando e que acaba esbarrando muito na área de vendas, não é? Ou seja, todo mundo precisa vender. Independentemente do nome que nós empregamos aos nossos clientes, sejam eles clientes, pacientes, persona, avatar, né, público-alvo, enfim, nomes e nomes que vão colocando alguns adjetivos diante de nós como consumidores. No final da conta, todo mundo tem que pagar uma conta e quem paga essa conta é o consumidor final, sempre. Sempre haverá na ponta um consumidor final. Seja ele de um mercado mais complexo, como um mercado de commodities, por exemplo, onde você tem que produzir milho, sei lá, até chegar a pipoca na panela de alguém em casa para assistir um filme bem gostoso nesse friozinho diante de um Netflix, por exemplo. Tá certo? Então, tudo que eu falei tem consumo. Tem o fogão, tem a pipoca, tem o azeite, o óleo, a manteiga, tem a panela, tem o próprio Netflix, tem o sofá que você sentou, tem o tapete que você pisou, tem toda uma parafernália dentro da tua cozinha, dentro da tua sala, enfim, que alguém produziu e precisa acontecer. Isso está no mercado de bens duráveis, porque a gente consegue perceber isso, consegue tangibilizar. E a gente tem o mercado de bens não duráveis, que a gente consegue consumir um pouco mais rápido. Além de bens duráveis e bens não duráveis, a gente tem também um mercado de serviços, mas acaba sendo tudo produto.
o serviço ele tem que ter valor agregado. E para fidelizar um cliente, fidelizar um paciente, valor agregado é o nome do jogo. O que as pessoas questionam muito é como é que eu gero valor para o meu cliente, para o meu paciente, não é? Como é que eu faço isso para gerar valor? Primeira coisa é ter um storytelling bem desenhado. O que é um storytelling bem desenhado? Qual é a jornada de experiência que o seu cliente, o seu paciente tem com você? Esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que avaliar. Que tipo de história você conta? E a história tem que ser real, tem que ser verdadeira, tem que ser sincera, transparente, ética, praticada de forma ética, na moral, sem vigilância, para que seja percebido pelo cliente como uma formação de valor. E quando a gente trata a questão de valor percebido, nós não estamos mais falando de preço. Porque preço é preço. Né? Preço é fácil de comparar. Certo? Então você pega a cirurgia do Antônio, a cirurgia da Antônia, a cirurgia XPTO, com o nome XPTY, custa 10 em um, 12 no outro. Tá certo? Então, um é mais barato que o outro em 20%. Isso é fácil de tangibilizar. Mas a gente tem um mecanismo na história, na jornada, né, no customer journey, aí, na jornada de consumo, na jornada do consumidor, que está diretamente ligado às experiências que o cliente tem em cada jornada, em cada ponto da jornada. Quem já foi à Disney sabe do que eu estou falando. Na Disney tem 2 tipos de gente só, tá certo? 2 tipos de gente. Tem o público e o elenco. O elenco serve o público o tempo todo. Então, na nossa clínica, na sua, no caso, eu não tenho clínica, né? Mas quem tem uma clínica, quem tem um escritório, quem tem, sei lá, um local de atendimento, presta um serviço a uma comunidade específica de clientes pré-determinados, porque também a gente precisa definir quem é o público-alvo. Qualquer um pode ir à Disney? Pode. Qualquer um. Tá certo? Todo mundo poderá ir à Disney? Não necessariamente. Existe um público-alvo desenhado para frequentar a Disneylândia, como também tem um público-alvo para frequentar a compra de uma Coca-Cola. Qualquer um pode comprar Coca-Cola? Qualquer um. Mas todo mundo tem condições de comprar uma Coca-Cola? Não tem. Tem gente da classe DE, por exemplo, do público DE, que não vai comprar uma Coca-Cola de 2 litros, ou então tem que juntar uma graninha para comprar, porque custa R$15, né? 14, 16, 18 numa loja de conveniência. Enfim, públicos definidos. Públicos definidos. Então, na construção da jornada, a primeira coisa que a gente tem que definir é qual é o público, com quem que a gente vai falar. Porque quem faz tudo o tempo todo para todo mundo não faz nada. Então, eu preciso definir com quem que eu falo, com quem que eu converso. Qual é o público-alvo? Você quer falar com quem? Qual é o recorte demográfico? Qual é o recorte social? Qual é o recorte político-econômico que você faz? Ou sócio-político-cultural, né, que você vai fazer? Eu acho que o melhor termo seria sócio-econômico-cultural. É o melhor termo para a gente poder dividir e entender o público e falar com quem tem que falar. A classe AA, né, no mercado de luxo, pode consumir Coca-Cola? Pode. Mas dificilmente você verá numa mesa de jantar um tubão de Coca-Cola vermelho e preto. Jamais você vai ver. Porque ele é servido em peças de prata por um garçom altamente especializado, ou pela governanta, ou pela equipe de atendimento da casa. Então tem público. A Coca-Cola fala com um certo grupo de pessoas. A Disney fala com um certo grupo de pessoas. Por que que as pessoas acreditam que tem que falar com todo mundo? Eu tenho que definir com qual público eu vou trabalhar. Esse é o primeiro ponto. E aí eu tenho uma jornada de experiência. Essa jornada de experiência vai começar aonde? Cada um desenha a sua. Vai começar no approach? Vai começar no primeiro contato? Vai começar pela minha atendente ou a minha assistente na clínica? Por quem começa? Quem dá o primeiro contato? Quem fala com o cliente a primeira vez, com o futuro cliente, com o prospect, com o lead, que às vezes a gente trata lead também, né? Aquele que nem prospect é um suspect. É um suspeito à compra, ele nem fez nada ainda, nem tem contato com a gente. Então, qual é a jornada de experiência que é desenhada até o momento em que o paciente tem uma nova experiência de compra? Porque muita gente delarga o cliente, não delega. A minha jornada como especialista, ela tem que acompanhar o cliente de ponta a ponta. Claro que ainda nesse tipo de produto, a gente tem desafios de como você se comunica com o mercado,
como você se comunica pelas redes sociais, como você se comunica fora do mercado, no one-to-one, um a um ali, né? Tete a tete, vamos dizer assim, com as indicações. Qual é o formato de indicação que você faz? Doutora Fabiana, doutor Cataoc, doutor Raul e doutor Helder, o que eu vejo muitas vezes é as pessoas gastando um tempo danado, um esforço de recursos incrível para pescar fora do aquário. Quando poderia fazer um trabalho incrível com o bloco de clientes atuais, com o número de pacientes atuais, fazendo um bom controle da sua lista de clientes numa curva ABC. O que é uma curva ABC? Identificar quais são os clientes que têm maior recompra, maior faturamento, maior margem de lucro e classificá-los em A, B, C ou D, se for o caso, e fazer um trabalho de conexão com o cliente. Pessoal, o que eu tenho visto muito hoje em dia são as pessoas passando a responsabilidade da venda para ferramentas que respondem do como e não a estratégia. Em ferramentas como LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, certo? Algumas pessoas utilizando as redes sociais, o WhatsApp Business, como uma estratégia de venda. Isso não é estratégia, isso é uma ferramenta para a execução da estratégia. Quando eu desenho a jornada de experiência, começa a fazer toda a diferença. Sabe por quê? Todos os mercados hoje em dia estão sofrendo com uma concorrência incrível. Todos os mercados. Seja o mercado de serviço, seja o mercado de commodities, seja serviço puro, seja serviço agregado, produtos de bens de consumo duráveis, como linha branca, bens de consumo não durável, como confecção, todos têm uma concorrência incrível. Quem vai sobreviver nesse mercado não é aquele que é maior. Quem vai sobreviver nesse mercado é o mais ágil. Porque dependendo do teu tamanho, você tem que ir embora do Brasil. Uma vez eu dei uma entrevista para um jornal de Florianópolis falando sobre a saída do Walmart. Um gigante. Perdeu a agilidade. Foi embora. Então não importa o teu tamanho. Se a tua clínica tem você, eu, equipe e mais um assistente, né? Ou se você tem um time. Tem que ser ágil na tomada de decisão e no desenho da estratégia. Então, para fechar meu raciocínio, eu tenho 2 minutos, né? É isso? Pelo que eu contei aqui, vê se eu estou batendo aí, doutora Fabiana. É isso? 19h49 ou é 19h50? 3 minutos. 19h50, né? Então, ó, bloco de anotações em mãos. Sabe aquela aula de anatomia que você não podia esquecer de marcar nada? Essa aí, é assim, ó. 1, qual é o público-alvo? 2, qual é o meu posicionamento? 3, qual é a estrutura de precificação que eu devo usar? 4, qual vai ser a minha estratégia de comunicação? 5, o que eu vou priorizar? 6, qual é o meu mix de produto, de oferta para o meu bloco de clientes? E o 6º ponto, em que local você vai atuar? Porque o Brasil é grande. Aonde você vai potencializar a sua matriz de recursos para atrair clientes? Tendo isso em mãos, 6 coluninhas, e você fizer a lição de casa, parar para refletir, ou num mundo onde tudo é fast, tudo é instagramável, facebookado, todo mundo quer um resultado para ontem, há que se parar para pensar, refletir, criar, desenvolver e ter disciplina de execução. Aos poucos. E aí, sim, ir fazendo a estratégia acontecer. Nesse sentido, com tudo isso em mãos, qual é a jornada de experiência que o seu cliente, o seu paciente, a sua persona, o seu avatar, o seu público-alvo, o nome que você quiser dar, aquele que paga a conta, que assina o cheque, passa o cartão de crédito, vai fazer na experiência de consumo com você. 1 minuto. E eu falo para você que eu já tive experiências bem ruins. Bem ruins. Inclusive alguns cirurgiões que poderiam ter feito um trabalho comigo. Não fizeram por um atendimento péssimo. Porque a gente não pode imaginar que nós somos, como eu costumo dizer no linguajar popular, a bolachinha do meio do pacote. Sempre tem gente melhor que a gente. Então desenha a jornada
de experiência, eu acho que isso vai ajudar bastante. Sei lá, acho que em 15 minutos foi o baita resumo do resumo, hein, gente? Doutora Fabiana, tá aí. Devolvo para você. Nossa, é o resumo do resumo, né? Porque a gente está acostumado aqui com uma outra linguagem. Nós fizemos um encontro anterior sobre o limite da propaganda, né, e as suas consequências. Aí, em conversa com o doutor Alexandre, nós resolvemos, então, esclarecer e orientar como é que deve ser feito, então, porque essa é o que você comentou, essa comunicação de massa, ela não atinge resultado. E, além de todas as implicações legais e éticas também, né, a gente precisa se profissionalizar. 15 minutos é muito pouco, acho que a gente vai ter que fazer outra coisa aí depois. Mas obrigada, Zanuti, pelas suas palavras. Conte comigo. Sempre. Vou passar a palavra agora para o doutor Alexandre Cataoca. Doutor Alexandre é perito concursado do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, IMESC, diretor do DEPRO, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, representante também da SBCP no CFM, no CODAMI. Doutor Alexandre, a palavra é sua. Minutos. É tão pouco. Boa noite. Não, mas é tranquilo. Eu acho que dá para a gente conversar e vai ser até bom, porque dá para ter um bate-papo também, que é muito mais enriquecedor do que eu trazer uma palestra ou alguma coisa aí que é estanque, né? Eu acho que esse bate-papo é muito melhor e eu adorei a apresentação do Cláudio, porque é uma visão um pouco diferente, né? Mercadológica mesmo, do que o médico tem, né? De um modo geral, o médico sai da faculdade sem saber porcaria nenhuma de venda, porcaria nenhuma de como se adequar ao mercado de trabalho, né? E mesmo porque o que a gente vê, e aí o médico que é mais atirado, principalmente cirurgião plástico, ele vai pagar uma empresa de marketing, né? E muitas vezes vai estudar um pouquinho de marketing e muitas vezes faz a coisa errada, né? E que é o que a gente mais vê no nosso dia a dia, e principalmente eu, né? Das duas partes, tanto na parte jurídica lá no IMESC, quanto na parte ética lá no DEPRO e no CRM também, né? Onde eu quero chegar? O que o Cláudio passou é algo muito interessante, né? Geralmente o médico não tem tempo, e tempo é dinheiro. Quando o médico começa a fazer uma postagem na sua rede social, ele está gastando tempo, sim. E muitas vezes esse tempo está sendo desprendido no quê? Numa energia ruim. E o que é uma energia ruim para o médico? É fazer uma propaganda antiética. Aí muita gente fala, mas é essa propaganda que mostra fotos, essa propaganda que mostra os resultados é que vai trazer paciente para o meu consultório. Eu já vejo isso de uma maneira diferente. Vai te trazer pacientes que mais para frente vão gerar problemas. São pacientes que estão esperando resultados que muitas vezes não são atingíveis. E por que isso? Porque a medicina não é uma ciência exata. A medicina é uma ciência que ela precisa de inúmeros fatores esses que a gente chama de bióticos e abióticos, ou seja, o organismo que vai determinar aquilo. E quando você tenta vender um produto ou tenta vender um serviço, pode ter certeza que você vai ter grandes problemas. Então, um pouco diferente, né, dessa estratégia de marketing de venda na medicina como um todo, e eu falo especificamente da cirurgia plástica, o médico ele tem que mudar um pouquinho essa estratégia. E muitas vezes, eu assisti uma palestra fantástica agora, que a gente deu a palestra na Jornada Paulista, do Duprá. Né? O Rodrigo Duprá, ele traz um enfoque um pouco diferente. Né? Ele mostra a qualidade de vida, ele mostra outras coisas que não a cirurgia plástica. Às vezes vem um tema de cirurgia plástica, ele é cirurgião plástico de formação, às vezes vem a cirurgia plástica, mas ele quer mostrar qualidade de vida, quer mostrar que o paciente, antes de mais nada, ele tem que ter uma mudança de hábitos para fazer uma cirurgia plástica e a cirurgia plástica ser a cereja do bolo. Eu tenho esse enfoque também nas minhas redes sociais, se vocês tiverem a curiosidade de me adicionar e ver, é exatamente isso. A gente conversa de cirurgia plástica, claro, porque cirurgia plástica é o que eu sei fazer, mas a gente conversa de outras coisas. Eu acho que o médico ele tem que estar engajado nisso, né, na qualidade de vida, na mudança de hábitos, e isso sim vai te trazer pacientes, e é aquilo que o Cláudio falou sobre a busca de qual paciente você quer para o seu consultório. Não é fazer distinção de público, que eu acho que isso não é certo, porque ao mesmo momento que tem um paciente que de uma classe C e D, ele vai poder consumir um dia o seu produto também, se ele juntar seu dinheiro, se ele se programar. Você tem que atingir todos os públicos, mas atingir de uma maneira ética,
mostrando qualidade de vida, mostrando mudanças de hábitos, e isso faz com que haja um engajamento, sim, muito grande, e isso mostra que você tem preocupação para o seu cliente, para o seu paciente. Então, essa mudança de marketing, do marketing sujo que a gente está vendo aí hoje em dia, né, dos médicos só mostrando resultados, para um marketing informativo, eu acho que isso é fantástico. Todo mundo acha que nós, e principalmente eu, né, por ser diretor do DEPRO, tá, dentro do CFM, como representante, é contra a publicidade ou marketing na cirurgia plástica e na medicina. De maneira alguma. Eu sou totalmente favorável que quem deve falar sobre medicina, cirurgia plástica, é o médico, é o cirurgião plástico. Não é outro profissional, não é o blogueiro, não é o digital influencer, não é qualquer outra pessoa. É o médico que tem que falar isso. Porém, a gente tem algo que deve se basear. E esse algo que a gente deve se basear é o que a gente aprendeu na faculdade, que é o Código de Ética Médica. A gente tem determinações, que o CODAME ele bem determina para a gente o que pode e o que não pode. Então, assim, sou totalmente favorável que o médico faça, sim, marketing, que o médico, sim, apareça em televisão, que o médico, sim, apareça nas suas redes sociais, mas de uma maneira ética, não sendo um vendedor, porque a partir do momento que você coloca a medicina como venda, você vai responder como venda também. E isso é um grande problema. Bem sabe os doutores aí, advogados, eles sabem melhor do que eu isso. Quando o médico deixa de ser médico e passa a ser vendedor, ele vai responder somente por isso como vendedor. Então, o que eu queria deixar, e eu sei que tem um monte de médico aí assistindo, o pessoal pediu o link aí, é que o médico deve sim se posicionar no mercado, tá? O médico deve sim aparecer na televisão, visto as minhas redes sociais. Pô, eu tenho um canal de rádio que eu participo toda semana, falo de saúde, falo de rock, que é uma paixão minha, tem nada a ver com cirurgia plástica, mas isso traz engajamento, sim, de pacientes ou futuros pacientes, porque vê o meu estilo de vida. E nisso da gente fazer o funil de vendas, né, que hoje está muito em voga, falar dos leads e tal, isso você faz também um funil de venda, porque você vê que é o paciente que vai te buscar, que vai buscar um médico ético, não vai buscar esses caras que só ficam postando isso. Então, mais uma vez, sou totalmente favorável que o médico tenha sua rede social, que o médico faça, sim, sua propaganda, que faça seu marketing com engajamento, porém dentro da ética. Isso a gente tem que estar bem delimitado, isso não vai mudar. Já trazendo spoiler aí do CFM, por mais que a gente está reescrevendo a 1974, a 2126, não tem jeito, não vai mudar essa coisa de fotos de antes e depois, não vai mudar fotos de resultados, porque isso seria um grande tiro do pé no judiciário, então civil e criminal, né? E seria um grande tiro do pé da responsabilidade do médico, do caráter do médico, prometendo ou trazendo algum resultado que é inatingível, tá? Eu vou só dar essa pincelada, porque eu acho que isso daí serve para que o nosso debate tenha um rumo, né? O que o Cláudio falou foi fantástico. Cara, você está de parabéns, porque assim, a gente vê que você trouxe algo muito interessante, mas, por outro lado, a gente tem que prezar que na medicina a gente tem uma ética que é um pouco diferente de uma venda de um produto. Nós não vendemos produtos, tá bom? Só esse é o recado, depois a gente vai bater um papo, Fabiano. Eu acho que a gente tem que trazer a introdução, como o Cláudio trouxe, como eu trouxe, mas para a gente discutir mais a fundo aí no bate-papo, tá bom? Obrigada, doutor Alexandre. Eu achei legal, porque a gente está fazendo um debate aqui com 3 visões diferentes, né? Então, a gente precisa achar um meio termo para alcançar esse público, para fazer esse marketing. O próximo expositor agora é o Dr. Raul Canal, advogado, especialista em Direito da Saúde, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM, presidente do capítulo brasileiro da Associação Latino-Americana de Direito Médico, a SOLADEM. Dr. Raul, por favor. Boa noite a todos, obrigado, doutora Fabiana, pelo convite. Prazer, um privilégio estar aqui. Boa noite, doutor Helder, doutor Cláudio, doutor Cataoca. Senhoras e senhores, doutora Fabiana, que temos aqui 3 opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Na verdade, é a segunda oportunidade que eu ouço o doutor Zanottin falando sobre esse tema. A segunda oportunidade.
O doutor Kataoka talvez seja a 12ª ou a 13ª. E todavia a gente observa que a cada exposição, a cada conferência, a cada debate, o mesmo tema vem abordado pelo mesmo palestrante, pelo mesmo expositor, de uma forma, com um enfoque novo, com uma visão nova, ou vista por outro ângulo. Então, é uma coisa muito dinâmica, né? Então, é um assunto que não se esgota, não se esgota. Doutor Kataoka, hoje, por volta da hora do almoço, o senhor deve ter sentido as orelhas queimando de vermelha, né? Eu fiz uma aula para os residentes em cirurgia plástica, que fazem o curso integrado nacional, e o tema justamente era limites da publicidade médica. Então, quando eu falei das vedações, a cada vedação eu dizia no final, olha, e se fizer isso, vai conversar com o Kataoka. Ah, coitado! Vai sentar na frente do Kataoka, lá no Depro, e vai explicar. Não é porque o Kataoka seja contra, como o senhor mesmo falou, não é porque ele seja uma má personalidade, não é porque ele seja contra ou a favor da propaganda. Pouco interessa a minha opinião se eu sou contra ou a favor da lei seca, né? Sou contra ou a favor, a lei está aí. Ou eu trabalho, se eu sou contra, ou eu trabalho para mudar a lei. Ou eu me comporto dentro da lei e só dirijo, e se beber qualquer álcool, eu não dirijo depois dele. Eu posso achar que o índice de tolerância do teor alcoólico seja muito raso, muito pequeno, a régua for muito alta, essa é a minha opinião. Mas o que importa é o que a lei diz. Então, eu me comporto dentro da lei, ou trabalho para mudar a lei, ou me lixo para a lei, bebo e saio dirigindo e me sujeito a pagar o preço. É simples assim. É simples assim. Quando você fala em marketing médico, nós não podemos ter na área de saúde a mesma agressividade publicitária que se tem nas demais atividades comerciais, mercantis ou empresariais. Por quê? O próprio artigo 220 da Constituição, que é o artigo que consolida a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, e que cada um pode expor, divulgar, propagar, publicizar as suas ideias e fazer propaganda do seu produto. O artigo 220, ele abre, você é livre para fazer. Mas aí ele vem nas exceções, e está lá no parágrafo 4º dizendo que produtos como tabaco, bebidas alcoólicas, tratamentos, terapias, medicamentos, tem que se restringir e tem que ter sempre a observação das possíveis adversidades, dos possíveis efeitos contrários, dos possíveis efeitos maléficos. Então, não é o Código de Ética Médica. Começa lá na Constituição já colocando limites. Aí você vem para o Código do Consumidor e ele diz que eu não posso fazer propaganda enganosa. E aqui eu até gosto de fazer a diferença, eu sempre diferencio, embora não seja publicitário, não seja expert, mas o que eu entendo. Propaganda é sempre aquilo que se propaga uma ideia, uma ideologia. Então, eu faço propaganda política, e a propaganda eleitoral gratuita, inclusive o nome é esse, eu faço propaganda religiosa, eu faço propaganda filosófica, propaganda ideológica, isso é propaganda. Quando eu tento oferecer, divulgar, induzir alguém a consumir um produto, um serviço, não é mais propaganda, já é publicidade, certo? Então, a própria Constituição fala em propaganda, mas, na verdade, o legislador constitucional, no meu entendimento, ele se enganou porque é publicidade e não propaganda. Então, a publicidade médica, ela tem esses freios, certo? E a melhor publicidade sempre é o paciente ou o cliente, já que é uma relação de consumo. Acho que o médico pode chamar o seu paciente de cliente, porque ele está totalmente impaciente, né? Não é mais paciente. O cliente satisfeito, o cliente encantado, o cliente maravilhado com a experiência que ele teve no consultório, na clínica, na cirurgia, no pré, no trans e no pós-operatório. Esse cliente satisfeito é sempre a melhor propaganda. E eu, enquanto advogado, enquanto qualquer outro produto, eu comercializo, tenho atividade empresarial, mercantil, fora da advocacia também, eu sempre digo, eu quero ser lembrado sempre pela qualidade e não pelo preço. Então, eu não entrego o preço, eu entrego o valor. Eu entrego o valor, certo? Quando alguém diz que o doutor Kataoka, que o seguro da Nadem está muito caro, porque a Excelsior é 1/3 do preço,
Eu digo, vai lá na BMW e fala que a Fiat é 1/3 do preço dela. Fala isso para a BMW. Vai lá na Porsche e fala que um Chevrolet é 1/3 do preço dela. A Porsche não está vendendo, não está disputando o preço. Então é a mesma coisa. Como é que você quer ser conhecido no mercado? Que tipo de público, o doutor Zantin falou, que você quer atender? Não interessa. Você tem que atender com excelência. Se a sua consulta é R$ 1.500, ou se é R$ 75, ou R$ 40, ou R$ 9 do SUS, não interessa. O seu atendimento não pode ser diferente. Ah, mas o SUS paga pouco. Você atende pelo SUS porque você quer. Você não assinou um contrato lá na universidade que você ia atender X horas por semana no SUS. Ah, o plano de saúde paga pouco, paga R$ 70 uma consulta. Por que você atende o plano de saúde? É uma escolha que você fez. Agora, essa consulta do plano de saúde, ela não pode ser diferente. Se a problemática do paciente exigir 40 minutos de consulta, você vai gastar os 40 minutos com esse paciente. Não interessa se ele pagou R$ 1.500 no particular, ou se ele pagou R$ 75 pela Unimed, ou R$ 9 pelo SUS. A qualidade tem que ser sempre a mesma. Então, se você vai no boteco pé sujo, que tem muito em São Paulo, o sujinho, o boi na brasa, coisa e tal, e eu frequento esses lugares, como frequento o Rubaiá, não exige a mesma coisa. Mas agora, a carne não pode estar uma carne vencida, uma folha de alface murcha, mal temperada, sujo, sem higiene, sem Por quê? Não interessa o preço. Aqueles padrões mínimos você tem que oferecer sempre. E uma coisa que diferencia, doutor Zanutinho, o senhor falou da Disney aqui, o elenco e os convidados, se eu não me engano, a terminologia que eles usam o senhor falou elenco e público, eles falam convidados. Eles têm convidados, todos são convidados. E ninguém convida alguém para a sua casa para tratá-lo mal, a não ser que seja a sogra, né, doutor Cataoca? Tirando a sogra, qualquer pessoa que se convide para a sua casa é para tratar bem, certo? Por isso que a Disney chama de convidados, não é cliente, não é público, é convidados, nossos convidados. Então, acho que o paciente que vai à sua clínica, ao seu consultório, tem que ter esse tratamento. Só por parte do médico? Não, por parte de todo mundo. Da pessoa que serve, oferece o cafezinho, da pessoa que limpa o chão, da recepcionista, da telefonista, de quem agenda a consulta. Isso eu já falei para o meu endocrinologista, que é um ser humano maravilhoso, fantástico, inteligente, estudioso. E as consultas dele demoram de 40 minutos a 2 horas. Só que tem um problema. A agenda dele, às vezes, atrasa 2 horas. E isso eu falei para ele. O teu atendimento é maravilhoso. O teu. Agora, da tua clínica, isso para chegar até você, é uma droga. Eu usei outro adjetivo, inclusive um pouco mais pesado. Com toda sinceridade. Estou te dando consultoria gratuita. Não estou te criticando. Semana passada, eu fui à minha dermatologista fazer um procedimento e o meu horário estava agendado para as 9h40. Eu tive outras atividades anteriores. Às 9h15 eu consegui parar tudo para tomar o café da manhã para correr para a dermatologista. Tomei um café de péssima qualidade, um cafezinho, uma bolachinha e corri. Do caminho, mandei recado para o atendente. Vou atrasar 6 minutos. Preocupado, embora eu seja consumidor, preocupado com o meu fornecedor, vou atrasar 6 minutos. Ele falou, venha tranquilo, porque aqui está 10 minutos atrasado. Cheguei, estacionei, subi e fiquei sabendo que, na verdade, a cliente das 9 havia sido agendado para as 9h40 também, no mesmo horário que eu. Então, fui ser atendido às 10h20 apenas. Aí eu falei para a dermatologista, eu poderia ter tomado um café da manhã com mais qualidade, eu poderia estar precisando passar na farmácia, comprar alguma coisa, deixei ele passar para vir aqui, eu poderia estar com o meu carro, o tanque quase vazio, precisava abastecer, mas deixei para abastecer para não atrasar, aí eu fico 40 minutos na sala de espera esperando. Então, quando você entra para o consultório, você já está num nível emocional de estresse. O atendimento médico não vai ter o mesmo resultado. Você fechou os chakras. Por quê? Estragou a experiência antes dela começar. Ninguém espera 40 minutos numa sala de espera, numa antessala,
e permanece tranquilo, permanece sereno. Algum estresse emocional ele vai sentir, certo? Então não adianta eu ter 2 milhões de seguidores nas redes sociais, não adianta ser um cara bacana, eu ser o melhor cirurgião plástico de São Paulo, eu dar consultoria na Ana Maria Braga, se eu deixo meu paciente 1 hora esperando se a experiência não é boa. Ou se eu faço tudo isso, faço a cirurgia maravilhosa e depois o paciente tem uma dúvida no dia seguinte, na outra semana, e eu não atendo o celular, não respondo o WhatsApp, não me presto a dar aquele esclarecimento, acalmar aquela dor, aquela angústia, aquela inquietude que o paciente tem. Então, esse é o grande problema. O melhor marketing é esse. Demora mais, demora. Porque você vai deixar um paciente satisfeito, encantado, que pode trazer mais 1, mais 2. Se esses 2 ficarem encantados, vão ter que trazer mais 3 ou mais 4. Então, você vai demorar talvez 5 anos para fazer uma carteira que uma blogueira te traria em algumas semanas. Mas você vai criar uma base sólida, uma carteira consistente, uma carteira fiel, já que o termo aqui é fidelização. Doutora Fabiana, controle o meu horário, por favor, tá? Eu não estou observando o horário aqui, me chame a atenção. Então, o marketing, a melhor propaganda... Já acabou? Doutora Fabiana? Vou te dizer, 3 minutos. Tá, mais 30 segundos é só demoro para responder, eu perdi aqui. Então, é 3h30. É porque eu não recebi, eu não ouvi. Tá, vai, continue. Então, pessoal que está nos assistindo aí, é isso. É lembrar que, em primeiro lugar, você está tratando um ser humano. Você não está tratando de uma doença, está tratando de um doente, de um doente. Numa palestra para os dentistas, semana passada, eu disse isso. Você não tem que tratar do dente, você tem que lembrar que você está tratando do dono do dente. Não é tratar do dente, você tem que tratar do dono do dente. O dente não sente emoções. É o dono do dente que sente emoções. E todos nós vivemos por essa razão. A gente vive para sentir e para provocar emoções. Eu digo o seguinte, ninguém vai a um restaurante, um bar à noite para beber um vinho ou para comer um filé. Vai para sentir emoções e para provocar emoções. Quando eu procuro um médico, se eu procuro o Kataoka, ou eu quero ter uma emoção mais positiva, eu quero me sentir mais bonito, mais agradável, mais agradável aos olhos dos outros e provocar emoções, ou quero me livrar de uma emoção que me incomoda, um sentimento de rejeição, um sentimento de autorrepulsa, um sentimento de minusvalia, uma baixa estima que eu quero me livrar dela. Ninguém vai a um motel para fazer sexo, vai para sentir emoções e para provocar emoções na outra pessoa. Essa é a realidade. Então, no fundo, e em última instância, todos nós, qualquer que seja a nossa atividade, nós somos vendedores de emoções. Você pode ser um cirurgião plástico, você pode ser um doutor em administração, em capacitação de pessoas, pode ser um advogado, pode ser um motorista de aplicativo, pode ser um engraxate. Você está ali para provocar emoções. Eu sempre conto uma história, eu tive um posto de gasolina, a doutora Fabiana vai lembrar, ela era adolescente, estava aprendendo a dirigir, ela abastecia o carro dela na época, isso na década de 90 ainda. E só um minutinho, eu abastecia lá porque podia descontar do salário no fim do mês. Me apareceu um sujeito pedindo emprego no trocador de óleo, conhecido como Zé do Óleo. E eu perguntei, quanto você quer receber? Ele falou, salário não importa, eu faço minha clientela. Um camarada que tinha na época, era aquelas cadernetas ainda de papel no bolso, e ele tinha uma lista de clientes. E tinha gente que vinha de cidades satélites de Brasília, rodava 20, 30 quilômetros para trocar o óleo do carro com o Zé do Óleo no posto de gasolina. Por quê? Era um camarada que vendia emoções. Ele ligava para o cliente dizendo, olha, pela tua média você já rodou 15 mil quilômetros, está na hora de trocar o óleo do carro. Quando é que você vai aparecer aqui? Ele ligava para cumprimentar o cliente pelo dia do aniversário, estava tudo na agenda dele. E não tinha o Facebook para lembrar, era agenda de papel e caneta ainda. Então, não interessa qual é a sua atividade. Você vende emoções. Então, venda emoções positivas ou livre o seu cliente das emoções negativas que o aborrecem, que lhe provocam dor, que lhe provocam aborrecimento e inquietudes. Você fazendo isso, você vai fidelizar o seu cliente e um cliente fiel vai multiplicar a sua carteira, vai conquistar novos clientes para você.
No momento que você fidelizou clientes, você não precisa conquistar outros. Os clientes fidelizados vão trazer outros clientes, outros pacientes para você, independente da sua atividade. Agora, o cliente só vai fidelizar se você conseguir propiciar a ele aquelas emoções que ele busca, que ele tenha uma boa experiência, desde a entrada no consultório na clínica, desde o cafezinho que é servido, do sorriso da recepcionista, certo? Ao teu atendimento, um aperto de mão firme, a um abraço sincero, a um olho no olho, a um sorriso cativante, e ele sentir que você está envolvido com o problema dele, está preocupado com ele, e você passa a ser um cúmplice dele na resolução daquele problema que ele tem. Esse, para mim, é o grande segredo para qualquer profissão, não apenas para a medicina. Obrigada, doutor Raul. Eu quero dizer que eu não recebi a resposta do tempo da plataforma, tá? Por isso que eu não controlei. Perguntei já 5 vezes. Assim mesmo. E é muita coisa. Ela falou que está no tempo. Finalizou, tá bom. Tá vendo? Já está acostumado já. Você falou muito do marketing negativo também, né? Porque ele existe, né? E isso aí, essa humanização da medicina, esse tratamento, essa relação médico-paciente é muito mais eficiente do quanto você gastar em redes sociais, não vai alcançar o objetivo como, né? Eu queria dizer aos nossos convidados, eu esqueci de dizer no início, que as perguntas podem ser feitas ao final, através do nosso chat. E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Helder Lúcidos, para fazer um debatezinho de 5 minutos, compartilhar a sua experiência. E Dr. Helder Lúcido, ele é conselheiro jurídico e científico da ANADEM, vice-presidente da Soladem do capítulo São Paulo, especialista em Direito Médico da Saúde, e o mais importante, meu sócio. Esse é o único currículo que eu sei de cor. Boa noite a todos. Queria primeiro desejar um feliz dia do amigo, em especial para minha amiga e sócia Fabiana, meu amigo Raul, Alexandre, Zanutin, né? Alexandre, a gente tem discutido desde o ano passado sobre essa questão da publicidade junto com a sociedade. A gente tem acompanhado o trabalho dele nos congressos, nas palestras, né? A luta dele junto ao DEPRO com relação à questão da publicidade ética, né? E esse mês a gente teve uma sentença, e eu até cheguei a discutir com ele na semana passada, conversar com ele na semana passada, na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, que vem muito demonstrar e materializar o discurso dele, né? E o que a gente tem visto na prática, a realidade dos tribunais, né? A realidade do processo, quando a gente fala de um evento adverso na área médica, eu tenho um processo, esse processo vai passar por uma perícia e o juiz ele vai julgar com base nessa perícia. Se é cirurgia plástica, né, o juiz ele vai se basear basicamente no laudo pericial para dar a sua sentença. Mas, curiosamente, nesse mês a gente teve uma sentença que vai totalmente contra esse caminho natural do processo que a gente acompanha aí há mais de 2 décadas atuando na área do direito médico, né? A gente teve uma sentença em que o juiz ele dispensou a prova técnica, julgou, que a gente chama de julgou processo antecipadamente e com base na publicidade do médico,
com base na propaganda que o médico fazia, com base na publicidade que a clínica do médico fazia, um caso de cicatriz, né? Um caso que, pelo histórico que a gente acompanha, né? Cicatriz é uma questão que está associada às características do paciente, independe da atuação do médico, né? O juiz ele dispensou a prova técnica, ele dispensou a perícia e disse que, com base no Código de Defesa do Consumidor, o médico fez uma publicidade, uma propaganda enganosa e, por isso, condenou pelas fotografias da paciente. Ele achou que a cicatriz ficou feia, era diferente do que o médico prometia na publicidade dele e condenou o médico. Então, isso traz para a gente essa reflexão que o DEPRO, a sociedade, tem buscado de que não existe mágica na cirurgia plástica, não existe só resultados maravilhosos, né? Que as intercorrências existem, que elas precisam ser discutidas, que elas precisam ser mostradas, né? E que o resultado de se mostrar apenas o lado glamuroso, o lado bonito, a face bonita na cirurgia plástica, é isso, é incutir no paciente, é incutir no judiciário, né, uma responsabilidade objetiva. Fórmula de bolo. Se não deu certo, a culpa é do médico, né? Então, se a cicatriz não ficou boa, a culpa é do médico que não fez certo. Então, acho que isso é a reflexão que a gente precisa trazer. Eu acho que é o que a gente precisa trazer para os médicos, para a publicidade e para a população em geral. Acho que é esse o debate que a gente precisa fazer cada vez mais. Eu devolvo a palavra para os demais e parabenizo Raul, Zanutin e Alexandre pela palestra brilhante, como sempre. E a Fabiana como moderadora maravilhosa. Obrigada. Obrigada, Helder. Eu queria agradecer a sua participação também. Hoje o público está tão rico aqui, a gente tem recebido tantas perguntas que eu estou ficando assim, clientes e amigos que a gente faz ao longo dessas 2 décadas aí de atuação na área. O Dr. Raul Tellerman, nosso querido, ele mandou uma observação aqui. Alguns fatos são pacientes que marcam consultas e não comparecem, atraso na chegada do paciente e consequente atraso em cadeia na sua agenda. Paciente que você percebe que está simplesmente fazendo uma pesquisa de preço. Deixa eu ver, tem outra aqui. Meu Deus. Ele não, sem se importar com a qualidade do serviço ou com a sua competência. Primeiro, doutor Raul, obrigada pela participação e pelo comentário. Helder? Primeiro eu queria dar boa noite para o Dr. Raul Tellerman. Dr. Raul Tellerman é perito do IMESC, atua lá junto com o Kataoka também, né? E a gente acompanha o trabalho do Dr. Raul Tellerman há alguns anos, né, nos processos judiciais e perito muito justo, muito gabaritado e que a gente admira muito nos processos. Eu acho que concordo com o que ele fala. Eu acho que isso talvez o Alexandre ou o Zanutin possam responder melhor, mas acho que isso faz parte da dinâmica do consultório e da atividade médica, né? Eu acho que essa questão do tempo, né? A gente teve uma aula na semana passada, um curso que a Fabiana está fazendo, e uma coisa que foi dito lá, que é valorizar
o tempo do outro, né? Acho que isso é muito importante. Você se preocupar com o tempo do outro, valorizar o tempo do outro. Então, acho que isso falta para o paciente, acho que vai uma cadeia, né? O paciente não valoriza o tempo do médico, o médico, às vezes, não valoriza o tempo do paciente, e isso vai gerando esse atrito, esse estresse no consultório de uma maneira generalizada. Helder, sempre será de responsabilidade do prestador de serviço, quando a gente fala de mercado, a gestão do cliente. Seja você fazendo um atendimento, serviço puro, né? Que no caso de vocês, de novo, a gente olhando para serviço puro. Que na essência também, todo serviço puro tem um pouco de produto. Onde está o produto? Os equipamentos que o médico vai utilizar, né? Tanto os equipamentos que fazem parte da clínica, do centro cirúrgico, e aqueles que são os descartáveis. Isso é produto, bem não durável, tá certo? A não ser a mesa de cirurgia, enfim, que aí é bem de consumo durável. Então, todo o serviço está agregado a produto físico, não é? Tangível, e todo o tangível tem a sua intangibilidade em termos de prestação. Cabe a boa gestão da responsabilidade de quem oferta o serviço. O cliente sempre vai ser o desorganizador na maioria das vezes. Seja num ponto de venda, onde o cliente desmonta o ponto de venda, seja na gestão da própria agenda, porque o cliente, quando ele está no papel de consumo, ele quer ser tratado como cliente. Quem está desembolsando é o cliente, ou seja, para o cliente é custo. Tudo que a gente tira para pagar alguma coisa, para nós é custo no seu fluxo de caixa, no fluxo de caixa da sua casa, né, dos ganhos que você tem. Então, para o cliente é custo. Esse é um ponto. Outro ponto é, o cliente está fazendo pesquisa de preço. Pô, se você for comprar uma geladeira, você vai fazer pesquisa de preço. Então, qual que é o problema de um cliente fazer a pesquisa de preço? Aí que está o pulo do gato. Quando eu presto um serviço de altíssimo nível para o meu cliente, e eu mostro para ele na pesquisa de preço que eu tenho gente qualificada para fazer o approach ao cliente, ao paciente, sei lá que seja, e ele consegue perceber valor e não preço, que é aquilo que o Dr. Raul falou um pouco, esse cliente que está fazendo a pesquisa de preço, ele compra comigo. Pasmem, a sexta tomada de decisão de compra da maioria das pessoas é preço, tá bom? Tem várias pesquisas a respeito disso aí, em vários tipos de mercados de consumo. Quando eu vou fazer uma cirurgia plástica, mercado de consumo. Quando eu vou tratar o meu dente, mercado de consumo. Quando eu vou fazer uma cirurgia estética, vou fazer um tratamento estético, mercado de consumo. Qual é o mercado? O mercado da beleza, o mercado da saúde, o mercado da saúde e da beleza, né? E tem um mercado, tem nome o mercado, tá certo? Então, primeiro, a responsabilidade da gestão do cliente é minha. Olá, tudo bem? Como é que vai, doutor Helder? Tudo em paz? Deixa eu falar um negócio para o senhor. Tudo certo? Eu sou o Cláudio Zanutin, trabalho aqui na clínica da doutora Fabiana. O senhor tem um horário marcado com a gente às 21. Tudo ok? Está tudo ok para o nosso horário aqui, 21 horas? Rapaz, você não acredita, eu não marquei na minha agenda, tinha esquecido dessa consulta. Desmontou a agenda. Mas a boa gestão é de quem está fazendo a comunicação com o cliente. Afinal de contas, não é uma loja de varejo, né? Onde vai entrando e saindo o cliente toda hora. A gestão da carteira é de responsabilidade do ofertante do serviço. Eu sempre chamo a atenção para isso, porque é a oferta que a gente faz, entendeu? Então, primeiro, não vejo nenhum problema em o cliente fazer uma concorrência, de fazer um levantamento de preço, e eu que oferto o serviço, eu tenho que mostrar para o meu cliente que quando ele chegando na matriz de preço, ele vê valor no meu produto e no meu serviço, seja ele qual for, e ele opta por fazer o serviço comigo. E aquilo que vocês falaram, de toda a lista de entrega, até a hora que o cliente faz a cirurgia, né, fazer o acompanhamento. Olha, a sua expectativa diante disso. Eu não estou falando... Gente, se a gente for discutir aqui como é que coloca na rede social, eu tenho para mim, quem tem serviço puro, só um resumo rápido, nas redes sociais, na minha opinião, tem que ser um construidor de conteúdo. Quando ele oferta conhecimento para o cliente sente valor, sente segurança, e aí ele volta. Essa é a minha... É lógico, a gente ia ter que fazer uma live aqui para eu falar para vocês de Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, coisas que a gente faz. Eu faço isso desde o Orkut, gente. Então,
Eu sei que tem muita gente aqui que não lembra, nem sabe o que é Orkut, né? Nem a Fabiana, nem o Dr. Raul, não é dessa época, todo mundo novo, mas Claro. a gente faz do Orkut. Né, Cataoca, você também não deve ter ouvido falar do Orkut aí, todo mundo novo, só vagamente, eu, Dr. Raul. vagamente. Mandava E o vídeo no YouTube? Mandava testemunho, né? Mandava testemunho. Testemunho. Então, cara, se a gente for fazer esse debate de redes sociais, eu acho que aí precisa de uma outra plenária. O Zanutin, Oi. Eu não gostava do Orkut, não usava, mas na época eu criei uma rede social chamada Orkut, era só para gaúcho. Orkut. Orkut. Só podia postar chá, chimarrão, erva e vinhos e churrasco. Isso. Mas eu acho que, rapidamente, tentei responder aqui a sua enquete aí, doutor Helder, para que a gente possa refletir um pouco mais, né? Mas tem muita água para passar debaixo da ponte aqui. Eu acho que a gente iria aí com umas 4 horas de... Teria que fazer um webinar. Maravilha. Deixa eu agradecer aqui a presença do Dr. José Otávio, nosso amigo também, médico, atual secretário da SBCP, o Dr. Carlos Miller também, que mandou uma pergunta aqui. O Dr. Carlos Miller, ele é advogado, médico, especialista em direito médico, assistente técnico do Hospital Maternidade Santa Joana. Respondendo a sua pergunta, essa eu posso responder, eu estou tomando água. Não é um chardonnay, tá bom? Sim. Doutor Alexandre, tá tão quietinho? Eu tô aprendendo aqui, né? Não. Quando a gente tá aprendendo, fica quieto, melhor coisa. Não. Eu acho interessante essa visão diferente da que a gente tem conversado, né? É uma mais técnica, eu acho isso... Não, mas o que o Zanutin está falando, e eu sou muito... Assim, eu discordo um pouquinho do que você falou, Fabiana. São visões diferentes. Na verdade, eu acho que o final das contas é a mesma visão, né? Eu acho que tem alguns pequenos pontos só, que é óbvio, né? Que a gente esbarra assim na parte ética, e eu acho que isso é benéfico para a medicina, né? A gente tem que ter esse limite, né? E a gente já bem falou na outra live aí, né, sobre os limites, e a gente tem que ter limite. Eu acho que o cirurgião plástico, o médico, não pode fazer tudo a bel prazer, achando que nada vai acontecer, não, muito pelo contrário, porque é uma vida que está nas nossas mãos, né? Quando uma pessoa te procura, e isso é muito importante no marketing, né, a gente passar, quando a pessoa te procura, é porque a pessoa tem toda a segurança em você, né? E você tem que passar isso, sim, nas suas redes sociais, você tem que passar isso, sim, nas suas conversas, tem que passar isso, sim, na sua consulta. Esse é o melhor marketing, é essa confiança que o paciente tem para com você. E o que o Raul bem falou, e isso, para mim, é uma premissa, o melhor paciente é aquele que vai divulgar o seu trabalho para outras pessoas. São esses pacientes que vão fazer a sua cirurgia, vão operar com você, e não vão estar tão ligados com o valor, com o preço, né? Eles vão saber do valor, mas não vão saber do preço. Então, assim, pessoal, eu acho que os pacientes que fidelizam são aqueles pacientes que têm toda a confiança em você. E eu não vejo, mais uma vez, a propaganda suja, né, o marketing sujo, trazendo pacientes que têm credibilidade no médico. Desculpa, eu não consigo entender isso. Tá? O cara pode fazer uma boa grana, sim, mas pacientes que são pipocas, vai pipocando, entendeu? Mas não é paciente fiel, não é o paciente que vai chamar outros pacientes. Essa é a minha opinião, pode estar, eu acho que errada, eu estou dando opinião, tá? Mas eu não vejo isso como um bom marketing e não vejo isso como a fidelização de paciente. Posso estar errado, Zanutin, se você puder falar um pouquinho sobre isso, mas essa é a minha visão que eu tenho. Matou a charada, doutor Catalca, porque quando eu tenho uma linha de confiança, né? É um serviço de muita confiança. Eu estou comprando uma pipoca na praça. Então, quando eu tenho um relacionamento com o meu advogado, é uma linha de confiança. Quando eu tenho um relacionamento com o meu cirurgião plástico, é uma linha de confiança. Qualquer cirurgia é complicada, né, gente? Então, eu frequento o mesmo dentista. Bom, os meus filhos vão ao mesmo dentista que é o meu. Então, eles vão ter, cara, o primeiro dente mole.
Então, Exatamente. eu acho que é uma linha de confiança, uma linha muito tênue e que não pode ser quebrada essa confiança. Você matou a pau, eu acho que é linha de confiança. E é engraçado que, Toca. só complementando o que o Alexandre falou sobre essa questão da publicidade suja, na jornada também a gente assistiu a palestra do Denis, que ele participou junto da mesa. Eu já tinha assistido uma palestra anterior do Denis Calazans, que é o presidente da sociedade, e ele cita muito o Philip Kotler, no livro que ele fala de publicidade 4.0, que ele fala muito sobre essa questão da mudança da publicidade, e ele fala num sentido de que, tipo, o paciente, ele não quer ser exposto. Se você pergunta para o paciente, né, se ele quer que mostre, se ele quer ver o antes e depois dele, mostrar o antes e depois dele exposto, a maioria dos pacientes não quer expor o dele, né? Não talvez quer ver o do outro, mas o dele não, né? Então isso é importante que a gente reflita sobre isso, né? Eu ia complementar, Cataoca, a questão de o melhor paciente divulgador. Então, sempre surge essa pergunta, essas parcerias, permutas feitas com digital influencers, né? O que eu respondo é o seguinte, se eu sair insatisfeito de um procedimento médico, a minha profissão, eu sou advogado, não sou digital influencer. Eu não tenho nenhum interesse em divulgar isso nas redes sociais, né? Eu tenho pouquíssimos seguidores e esse assunto não interessa aos meus seguidores. Eu não ganho dinheiro com os meus seguidores. Então, não tem interesse. Agora, o que você faz com digital influencer, ele monetiza os seguidores dele, certo? Então, se ele sofrer uma desgraça, nada melhor que uma desgraça para atrair mais seguidores, certo? Então, quando você faz esse tipo de parceria com digital influencer, se der certo, tudo bem. Pode encher a sua sala de espera por algumas semanas. Mas se der alguma coisa errada, acabar com a sua carreira de uma forma definitiva. Tivemos um caso de um colega seu, doutor Cataldo, lá de Fortaleza, que operou uma modelo dessa digital influencer, e ela teve uma necrose muito grande e tal, e ela aproveitou da desgraça dela nas redes sociais, fotos assim, horríveis. Em algumas semanas, ela subiu de 600 mil para 2,8 milhões de seguidores. Nossa. Desgraçando a vida do cirurgião plástico. E foi permuta. Ela saiu do Rio de Janeiro e foi operar em Fortaleza porque não custou nada. A cirurgia foi permuta. Então, isso é muito perigoso. Surgiu na aula de hoje também a questão do antes e depois. E o pessoal, sobretudo os cirurgiões plásticos mais jovens, reclamam muito disso, dessa limitação de não poder expor o antes ou depois. E aí eu digo, não é nem o antes ou depois. Você está proibido pelo Código de Ética de expor a imagem do seu paciente. Mesmo que não seja antes ou depois, mesmo que ele autorize, mesmo que ele consinta, você não pode expor a imagem do seu paciente para exibir um procedimento, um resultado, uma terapia. Você pode bater foto, publicar no Facebook, jogando tênis aquele fim de semana, fazendo um churrasco, na praia com ele, você no shopping, tudo bem. Agora, não enquanto médico e ele, paciente, você expor a imagem dele, mesmo que ele concorde com isso. A única exceção que é feita é para fins científicos, em eventos da especialidade médica, onde depois para os seus colegas, como caso científico. É a única exceção que o Código faz. Então, nós temos muito mais do que antes e depois. Você não pode expor a imagem dele, mesmo que você não fale em antes e em depois. Eu sou contra ou a favor, não interessa, é a lei que sair. Ou eu obedeço a lei, ou eu trabalho para mudá-la, ou eu contrario a lei e me disponho a pagar o preço que for a consequência de ter descumprido aquele preceito ético legal. São as três. Senhoras e senhores, eu tenho que pedir uma licença poética aqui, doutor Raul, doutor Alexandre, doutor Helder, doutora Fabiana. Eu tenho uma palestra com o pessoal da StreamYard que começou agora às 20h30 e eu falo lá às 20h45.
Então, eu preciso pedir uma licença poética para vocês, mas com uma deixa aqui. Gostaria de voltar para a gente discutir como é que funciona isso para a geração de conteúdo dentro das redes sociais, se protegendo, garantindo a boa imagem, sem exagero. Às vezes é importante fazer uma única live que traz um resultado legal e explica alguma coisa para a pessoa, ao invés de ficar colocando fotos e tudo mais. Acho que tem muita coisa legal que dá para rolar. Concordo com o Kataoka. Existe muita coisa legal que dá para fazer dentro das redes sociais, com muita ética, com um trabalho gostoso, tratando gente bem. Acho que tem muita coisa legal, né? A gente vê muita coisa legal sendo feita. Eu, pelo menos, acompanho algumas pessoas que realmente fazem um trabalho incrível. Inclusive, um cirurgião plástico que é amigo, tem feito um trabalho muito legal de elucidação, de educação, né, de explicação, como é que funciona, para que serve, se realmente tem que fazer. É muito legal o trabalho dele, muito legal. Então, doutora Fabiana, muito obrigado aqui pelo convite. Doutor Raul, na expectativa de um dia que possamos nos conhecer pessoalmente aí por Brasília, doutor Kataoka, muito obrigado. Helder, grande prazer estar contigo aqui. Obrigado. Paloma, Aline, muito obrigado. Fabiana. Obrigadão, Zé Nutinho, pela sua presença, pelas suas palavras, e já está combinado já. Depois eu vou atrás de você. Você manda. Eu me encaixo aqui, dou um jeito, me ajeito, você, doutor Raul, que vocês pedirem. Não é um pedido, é um comando. A gente, missão dada é missão cumprida. Opa! Grande abraço para vocês. Fica com Deus. Obrigado a vocês. Parabéns, Zanutin. Abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Um abraço, Zanutin. Fique com Deus. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tá. Eu recebi aqui acho que ainda dá um tempo, a gente tem mais 10 minutos. Dr. Carlos Miller. Produto é a mercadoria envolta em uma imagem. Essa é a essência do valor entregue ao paciente. Ética, atendimento e satisfação. É possível a comparação com outros profissionais? E aí? Eu não consigo comparar o serviço médico com qualquer outro profissional. Até mesmo serviços apresentados por dentistas, tal, eu não consigo comparar. Eu acho que a medicina é única, né? Eu acho que a medicina é algo que é intangível, muitas coisas são intangíveis e a gente não consegue mostrar. A ética tem sim que vir acima de tudo, né? Mais uma vez, o engajamento em rede social não está relacionado a puramente imagem, né? O pessoal acha que, depois que com o advento do Instagram, principalmente, né, tudo é relacionado à imagem. E se você não posta uma imagem, principalmente de um corpo que você operou, você está fora. Eu não acho assim. Muitas vezes a imagem que você entrega é a imagem da explicação, a imagem da educação, a imagem... Isso te traz muito mais credibilidade de pacientes bons que eu falo que pacientes de engajamento, pacientes são aqueles que irão fechar realmente cirurgia, se não for agora, daqui a alguns anos, mas são pacientes que viram seus seguidores, sim, mas não seguidores de fã, ídolo, nada disso, mas seguidores de querer aprender mais com o médico. E eu acho que isso é engajamento, eu acho que isso é um bom marketing, isso é uma boa publicidade. Um pouco diferente do que está sendo apresentado e que muitos vendedores estão fazendo. Eu falo vendedores porque, para mim, eu não os considero como médicos. Médicos, na essência, têm que respeitar o Código de Ética Médica. Médico que não respeita o Código de Ética Médica, muito bem falou o Dr. Raul, ele está andando na marginalidade, né? E muitas vezes não está fazendo nada para mudá-lo. Então, assim, mais uma vez, quem tem que apresentar o produto médico é o médico, só que dentro da ética. É mais uma aula. Eu acho que muito do que a gente falou também no mês passado, que é a questão de se identificar com o seu médico, de você criar uma identidade com o médico, no sentido de tipo, eu acho bacana o que esse cara fala, o que ele ouve, o que ele come, o que ele veste, os lugares que ele frequenta, as viagens que ele faz. Então, eu acho que isso é uma forma de... você não vai comparar, mas é tipo eu vou fazer cirurgia com aquele cara porque eu me afino com
o jeito dele de ver o mundo. Então, talvez ele vai entender a forma com que eu queira me sentir, me parecer. Então, tipo, ele não vai propor para mim uma estética, uma coisa que não combine comigo, com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de sentir. Então, eu acho que criar a identidade com o médico, de sentir que esse médico, essa pessoa se afina comigo, faz parte do meu meio. Eu acho que isso é a melhor forma de marketing. Eu acho que isso é que fideliza o paciente, que encanta o paciente e que cria o nicho para o médico. Marketing positivo, né? Sim. Doutor Raul? Oi, estou aqui. Você também está quietinho. Estou atento, ouvindo, aprendendo, bebendo da fonte aqui. Eu acho que tá sendo bacana, foi bacana a conversa. Embora um assunto talvez repetitivo, mas a gente conseguiu abordar novos aspectos, ao meu ver, né? É coisa que às vezes se estuda, olha, pensa, raciocina, mas a casuística concreta do dia a dia vai te trazendo novas experiências, vai confrontando novas situações e vai refletindo sobre elas, né? E tirando novas conclusões disso. Mas o importante é isso. Você não pode ser vendedor de fantasias, não pode vender ilusões, não pode semear, criar, fazer brotar falsas expectativas no paciente, entendeu? Porque a frustração, quando acontece, é sempre proporcional ao tamanho da expectativa. É igual uma queda. Quanto mais alto o prédio, a consequência da queda vai ser maior. Então, quanto maior a expectativa do paciente, tanto maior será a frustração. Então, o paciente que vai ali no postinho do SUS para ser atendido e não tem aquela resposta que ele esperava, ou sofre um evento adverso, ele tem um tipo de frustração. O paciente que pega um avião, paga uma passagem cara, viaja 2, 3 mil quilômetros para fazer, por exemplo, um especialista, alguém de renome, que ele viu nas mídias sociais, como o doutor Bumbum, o doutor Glúcio, o doutor Bochecha, ou qualquer coisa assim, se ele tiver uma frustração, vai ser muito maior a frustração. Ele fez um investimento de dinheiro, de tempo, de expectativa, de sonhos, e apostou naquilo. A fé dele, a esperança, ele jogou naquilo. Não é a mesma fé, a mesma esperança, a mesma expectativa que se ele fosse num postinho do SUS. Certo? Então é isso. Quanto maior a expectativa que você gera no cliente, tanto maior e tanto mais potencializada será a frustração caso ela venha acontecer. Então não pode ter sensacionalismo. Eu sempre cito um médico, amigo meu aqui de Brasília, cirurgião plástico, que ele sempre chega no paciente, me convence a te operar. Não estou convencido. Me convence a te operar. Por que você quer que eu te opere? Você sabe que pode ter uma cicatriz, você sabe que pode ter uma estria, você tem consciência disso? Mesmo assim você quer operar, então me convence agora a te operar. Eu acho que isso é uma posição ética, entendeu? Não você convencer que não tem risco nenhum, não tem perigo nenhum, que o resultado vai ser aquele maravilhoso, papapá, que entrou o nariz de Luísa Erundina, vai ser com o nariz de Luísa Brunet. Isso não pode acontecer. Isso não criar expectativas, não fazer promessas que você não pode cumprir, até porque o resultado não depende de você, depende muito mais do comportamento do paciente no pós-operatório, talvez, ou nas predisposições que ele já tinha antes, do que na tua técnica cirúrgica, do que na tua expertise, no teu conhecimento. Então, você não pode prometer. Então, é a fantasia, o sensacionalismo que não pode acontecer. Doutor Raul, eu sei que o tempo está acabando, mas eu tenho uma pergunta para o senhor. Uma pergunta de técnica contratual. Há alguma cláusula que bloqueia, né, assim, no caso da Anadem, por exemplo, ou de outros seguros, do colega que está infringindo eticamente e ser processado? Tem alguma cláusula que aí o contrato do seguro não vale mais, porque o cara está infringindo e sabendo que está infringindo, né? Eu parto do pressuposto, um médico que sai da faculdade tem que saber o código de ética médica.
Tem isso? Eu gostaria de saber. Tem algumas restrições, mas aqui nós somos em polo inverso. Aqui o médico é o consumidor, entendeu? Entendi. Essa relação ela é a parte hipossuficiente. Então, uma tendência grande do judiciário sempre pender para ele caso ocorra algum conflito. Nós não damos cobertura para processos em virtude de publicidade, porque a publicidade não é um ato médico, né? Então, se ele feriu o código, se nós até chegamos a editar aqui o manual de publicidade médica, se ele agiu dentro desse manual que nós editamos, certo? Mesmo que o conselho entenda que ele foi antiético, mas se aqui nosso manual diz que ele poderia fazer, nós damos cobertura que nós orientamos a fazer, certo? Aqui a responsabilidade é nossa. Se ele agiu aqui dentro, ele está correto, ao nosso ver, e ele vai ter cobertura com certeza. A questão, se ele fizer um procedimento fora da especialidade dele, um otorrinolaringologista fazendo uma prótese mamária, por exemplo, ele não está habilitado para aquilo, ele vai perder a cobertura. Então, existe uma hipótese que os demais seguros não têm, nós temos isso, que nós chamamos de ato do bom samaritano. Então, você, cirurgião plástico, andando no shopping ou no avião, alguém infartou. Você vai lá e faz um procedimento cardiologista. Você agiu, mas você fez o ato do bom samaritano. Uma gestante entra em trabalho de parto. Você assiste e faz o parto dela, certo? Você não é obstetra, é cirurgião plástico. Agiu fora da sua especialidade, mas praticou o ato do bom samaritano. Houve uma situação de emergência, não havia um especialista na área, certo? Você pode estar no seu interior, você é o único médico da cidade e aparece um politraumatizado e você faz os primeiros socorros que não está na sua capacidade, na sua habilitação, mas praticou o ato do bom samaritano. Aí você tem cobertura. Perfeito, obrigado. Eu acho que não sei se era isso, Catal, mas eu penso assim que existem médicos, assim como existem em todas as profissões, que mesmo dentro da sua especialidade, eles reincidem bastante. Eu acho que a gente conversou sobre isso semana passada, não sei se essa era a intenção da sua pergunta, mas isso não é nem legal, assim, para quem, nem para o advogado, e eu acho que nem para o seguro, Anadem ou qualquer outro. Porque mesmo ele estando coberto, mesmo ele sendo especialista, ele reincide várias vezes na mesma... O mesmo problema, né? Um problema. Não em propaganda. Escutou? Copiou? Desculpe, doutor Roberto Bijos, de São José dos Campos, ele está nos assistindo aqui e mandou no meu celular privado aqui uma mensagem e eu fui responder a ele que estava insistente aqui. Aí eu perdi. Nós estávamos falando aqui que, não sei se foi essa a intenção da pergunta do Cataoca, mas como nós conversamos sobre isso há um pouco tempo, existem médicos que dentro da especialidade deles reincidem no mesmo erro. Sim, sim. Entendeu? Não estamos falando mais de propaganda. Então, assim, esse médico faria jus a uma cobertura da Anadem ou de qualquer outra seguradora, entendeu? Porque não é bom nem isso, nem, eu penso, opinião pessoal, nem para o advogado, né, e nem para a empresa. Não é isso? Nós temos um dispositivo no regulamento que diz que se ele age constantemente fora da ética, ele pode ser excluído. Ele pode ser excluído. Você negar a cobertura de um fato já ocorrido é complicado. É complicado, a não ser que seja um ato doloso, entendeu? Teve um caso, operou uma paciente, caso recentíssimo, uma paciente quase sexagenária, com IMC de 38, com várias comorbidades, fez uma cirurgia tripla, né, nessa senhora. É quase um homicídio isso. Ela deixou uma conta de R$120 mil de UTI e foi a óbito 18 dias depois. Ficou em estado vegetativo, entubada por 18 dias. Então, uma paciente que jamais... Nem um bariátrico operaria uma paciente dessa. Primeiro perde peso para depois voltar a fazer a bariátrica. Você operar uma pessoa, e foi Cataoca, foi uma mastopexia
uma abdominoplastia e lipoaspiração. 3 cirurgias de grande porte, foram quase 8 horas de procedimento, uma pessoa quase sexagenária, 58 anos de idade, e MC 38, e com comorbidades. Então, isso é uma irresponsabilidade. Você vai me dizer que esse cirurgião não sabia que ela não poderia ser operada? Eu, se fosse bariátrico, não operaria. Então, um paciente dessas, a não ser que fosse uma cirurgia de emergência, de urgência, inadiável, mas não uma cirurgia eletiva. Eu acho que num caso desse até daria para negar a cobertura, porque seria um ato criminoso. Mas, sim, assumir um risco, né? Risco, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Concordo. No cirurgia segura não consegue fazer isso. Por quê? Existe aquele score de risco, inclusive publicado pela SBCP em 2016 e depois meio que abandonado pela SBCP, mas acho que aquilo propicia um certo conforto, uma certa segurança cirúrgica, tanto para o paciente. Então, ultrapassou aquele índice, quer dizer, mais de 2 fatores tromboembólicos, 3 comorbidades, sobrepeso, idade, tempo cirúrgico, ASA 2 e tal, somou 16 pontos, não opera. Se operou, você está assumindo o risco de matar aquele paciente. Concorda, doutor Catalca? Totalmente. Eu sou totalmente dessa opinião, tanto que eu não faço cirurgias maiores do que 4 horas e meia. Tá? Isso é o meu score. O meu score é esse. Embora não tenha na literatura nada que seja tangível quanto a isso, porém a gente sabe que a mortalidade aumenta com o tempo cirúrgico, morbidades associadas, etc. Então, ao meu ver, também é a mesma coisa, tá? Eu penso do mesmo jeito. O nosso índice aqui no Cirurgia Segura, e nós temos uma casuística aí só do ano passado, nós fizemos um estudo em quase 22 mil cirurgias. Então, a casuística no passado deu 1,92, ou seja, a cada 1.000 cirurgias, 19 deram problema. Uhum. Com um paciente com obesidade grave, foi 100%. Todos os pacientes segurados pelo Segura que foram operados com obesidade grave deram intercorrência. 100%, sem falha nenhuma. Sem condições. Cirurgia tripla, quando a abdominoplastia está presente na tripla, esse índice de 1,92 sobe para 13,8. Ou seja, você multiplicou por 7 o risco do paciente. Por que não fazem 2 tempos cirúrgicos? Faz um agora e volta a fazer outro. Concordo. Queridos, queria agradecer a presença de vocês. Foi maravilhoso, mais uma vez. Aos que nos assistiram também, né, pela paciência. Já passamos um pouquinho do horário. Obrigada. Culpa da Aline que não alertou. Coitada, alertou. Obrigado, viu, pessoal? E sempre estou à disposição aí. Nossa, muito obrigada. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, gente. Partilhar com a gente do conhecimento. Obrigado. Tchau, Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, Alder. Tchau. Tchau. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Raul. Tchau.